E aí, vamos para mais um cafezinho? Vamos conversar sobre mundo corporativo, ambiente de trabalho, como jogar o jogo do mundo do trabalho, como entender essas relações de trabalho. Então, vamos lá? Vamos conversar? Hum. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e praticamente todo dia eu tenho um vídeo aqui sobre computação, desenvolvimento de software, mercado de trabalho e coisas correlatas, né? E hoje eu quero falar de mundo corporativo, então vamos lá? Bom, antes de vocês me perguntarem por que desse cafezinho, eu tô respondendo a uma sugestão aqui, né? No meu último vídeo, onde eu falei de Cândido, de Voltaire, onde eu larguei um Voltaire, o Augusto 366 falou, fala mestre, primeiramente ótimo vídeo, vou deixar aqui uma sugestão de um futuro conteúdo, falar um pouco sobre ambiente de produtos, né, aí eu não entendi muito de produtos, talvez erro de celular, digitando alguma coisa errada ali, né, dentro de uma empresa, desmitificar algumas coisas, dicas de como jogar o jogo empresarial, seria bem bacana. Gosto de suas visões, abraço. Então vamos primeiro mistificar, né? Vamos primeiro trazer o mito, depois a gente trabalha o mito, né? Então vamos, assim, se eu fosse ali pra TV, né? Eu fosse ligar na Globo News ali e ver. Não fico muito ligado na Globo News, né? E fosse ver ali, entender como é que funciona o mercado de trabalho, né? Entender como as pessoas veem o mercado de trabalho, ou pelo menos elas dizem que veio, né? Então aí, se você não viu o meu cafezinho de ontem, veja, né? Que eu falo ali sobre inocência, sobre uma visão idealista, né? E aí muitas pessoas constroem uma visão idealista por não estar no mercado de trabalho, ou por não ter acesso a determinados meios decisórios ali dentro do mercado de trabalho, né? Então, ou por não ter bastante experiência no mercado de trabalho, né? Eu já trabalhei em 7 empresas, né? Estou na minha última e estou muito confortável aqui há 7 anos, né? Então ali tem esse número 77, né? Ali que é um número na camada, não sei lá, tipo, não sou não sou numerólogo, não, né? E nem acredito nessas bobeiras, né? Desculpa se você acredita. Bom, as pessoas que não tiveram muito trabalho ali, muitas experiências, né? Acabam acreditando nesses mitos, né? E quais são os mitos, assim, né? Você acredita muito que o mercado de trabalho é um lugar onde os recursos são muito bem utilizados. É um mito, é um mito. Vamos concordar que existe esse mito, né? Onde só os bons prevalecem, onde você, para você subir no mercado de trabalho, você tem que ser muito bom, onde você, começando de baixo, você vai chegar até cima, e onde você é valorizado pelo que você produz e não pelo que você é, ou pelas relações de amizades que você tem, né? Então, a gente tem que desmistificar isso aí, porque, galera, isso aí só existe na cabeça de um idealista. Sinceramente, assim, eu já trabalhei em diversas empresas, eu já conheci diversas pessoas, assim, né? Eu lembro, eu ia em uma comunidade evangélica que é daqui, não vou citar nomes, né? E tinham pessoas muito ricas lá, né? Assim, e eu tipo assim, nossa, cara, esse cara deve ser uma pessoa super, porque assim, todo mundo tratava com muito respeito, muita aderência, muito assim, tipo, reverência, né? E aí, quando a gente vai descobrindo, a pessoa era um agiota. Ou tinha um outro lá que era assim, né? Eu lembro que. Assim, eu gosto muito de tomar uma cervejinha com a galera, de perguntar as coisas, né? E quando você encontra alguém puto, a pessoa vai falar, e você percebe, né? Tinha um outro lá que ele tinha diversas kitnets, né? E aí teve um dia que eu conversando com uma pessoa, descobri que, na verdade, se ele alugava kitnet, e aí se a pessoa não se atrasava, ele ia lá, ou ele queria aumentar fora da justiça, ele ia lá e ó, chegava com os amigos dele para negociar, né? Com o diálogo. Assim, galera, e aí todo mundo tinha reverência, né? Todo mundo reverenciava grandes empresários. E assim, eu tô falando dessa comunidade porque foi o único contato que eu tive com Campinas, tá, galera? Assim, porque fora disso aí, o meu contato com Campinas foi dentro de empresas mesmo, né? E dentro da academia, que a academia é muito mais. Tem seus problemas, né? Aliás, se você quiser ver aí, acho que ontem foi presa uma professora da, 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 da academia no sentido de universidade, tá, galera? Assim, não, quando eu falo academia, nunca é academia de malhar, tá? É academia de universidade, tá? Só um adendo, né? Foi presa uma professora da faculdade de engenharia de alimentos, né? Que roubou, eu vou botar entre aspas, roubou, porque eu entendo algumas coisas que acontecem dentro desse negócio e eu seria muito pé atrás de dizer que ela roubou ou não roubou, né? Porque às vezes as pessoas são levadas por uma informalidade que não tem sentido em alguns pontos, né?
Então, não sei se foi uma maturidade ou se foi um roubo mesmo. Não vou julgar isso aqui, né? Foi preso, roubou vírus de um laboratório, né? Na verdade, ele levou vírus de um laboratório para o outro, né? Galera, isso era super comum antigamente, tá? Assim, tipo, porque formalidade é o que reina nesses meios, né? Principalmente o meio acadêmico aqui de Campinas, né? A gente tem um caso muito claro de um professor da Química da Unicamp que saiu para ganhar dinheiro com criacionismo, assim, e se você acredita nele, vai com muita paciência, porque talvez você não conheça o histórico da pessoa, né? Então, vai com muita paciência, né? Porque como a pessoa não tá nem falando da área dele, que é cromatografia de alguma coisa lá, né? Sei lá, eu conheci ele na época que ele era professor da Unicamp, né? Mas vamos voltar aqui, né? Então, assim, a gente tem esses mitos que as pessoas. E as pessoas referenciam esses mitos, porque muitas vezes elas não sabem, né? Pensa ali em pessoas simples que olham para essas pessoas assim, pô, o cara ele tá bem vestido, ele deve ser um puta do empresário, não sei o quê. Enquanto o cara tá ali, passando a mão no gatinho e assim, você vem no casamento da minha filha e você só me pede favores, você não me chama de padrinho, né? Aliás, eu gosto muito do filme Poderoso Chefão, essa é uma referência do filme Poderoso Chefão, né? O filme Poderoso Chefão fala muito disso, né? Tipo, que como os meios mafiosos se envolvem com empresas, né? Mas assim, eu não tô dizendo que as empresas são máfia, não, tá, galera? Assim, não, não. As empresas são empresas mesmo, né? Só que o que acontece é que, assim, esse mito da tecnicismo empresarial ele não existe, galera. Assim, tipo, e, na verdade, assim, existem estudos de gestão que muitas vezes não são aplicados em empresas. Assim. Se você pegar e sentar ali numa salinha do Estudo de Economia da Unicamp, na época eu fui com o professor Vasco, né? Que eu tive umas duas disciplinas com ele, né? Uma sobre a história da administração no século XX, né? Foi mais ou menos isso, que ele falou história da administração no século XX, como foram os estudos, o que se entende, blá, blá, administração, gestão de pessoas, não sei o quê. E uma outra foi a história também, foi basicamente a mesma coisa, só que sobre marketing e publicidade, né? Como é que isso evoluiu, o que a gente tem hoje, né? Aliás, a Unicamp gosta muito de dar a história das coisas para você ver de onde veio e onde está evoluindo, né? E aí ele passava em várias escolas de pensamento, blá blá, blá, estudava isso, né? E se você pegar uma área dessa de administração, você vai ver que muito do que se tem de gestão de pessoas, gestão de empresas, não é utilizado. Eu brincava antigamente ali nos meus cafezinhos que a escola de gestão no Brasil, ela não nasceu na academia, ela não nasceu na universidade. Ela nasceu no engenho. Isso é sério. A escola de gestão do Brasil nasceu no engenho. E aí, se você não entendeu, talvez você precise olhar as notícias, né? Por exemplo, eu posso pegar aquela notícia da 123 milhas lá, né? A 123 milhas, aí tinha o Hot Milhas, tinha um monte de não sei o que milhas, era tudo um conglomerado de startups, né? Criadas em uma família de Minas Gerais que vinha do café. Então ali, a família ela tinha uma herança do café que ela ficava usando ali dentro de algumas empresas, né? E aí um dos descendentes pegou e criou essas empresas, né? E criou e geriu ela muito porcamente, né? E aí as empresas faliram. A família faliu? Não, a família não faliu. A família continua rica, continua milionária e vai se preparar para um novo investimento. Por quê? Eu já falei diversas vezes. Muitas vezes esses ambientes de startup são playground de filho de rico, para dizer que trabalha. Mas eles são geridos como eles eram geridos antigamente, né? Como a família aprendeu a gerir, né? E essa gestão, ela nasce no engenho, né? E aí, quando ela nasce no engenho, você cria ali os donos, que são os C-levels, blá blá. Eu não tô generalizando, tá, galera? Assim, tem muitos level bom no Brasil. Já conversei com diversos bons, né? Mas tem muitos ali que eles vêm ali dessa elite ainda agrícola e ele tenta inovar ali dentro do mercado de gestão, né? Ou os novos ali que cresceram aprenderam com esse, porque idolatram esses, né? Aliás, tem uma reportagem, acho que a revista Piauí tá fazendo, que era levantar quem era dessas elites que tiveram herança ali na escravidão, nessa gestão nesse histórico, né? E aí você também tem, eu brinco também que existe a escola de gestão Capitão do Mato, né? Eu falava isso no começo do meu canal, né? E que é a escola, calma que eu vou chegar no moderno, no contemporâneo, e vou falar dicas para você, né? Existe a escola de gestão Capitão do Mato. O que é a escola de gestão Capitão do Mato, né?
que é essa persona, essa perfil Capitão do Mato? O Capitão do Mato era uma pessoa que normalmente ela era um escravizado também, que foi levado a um posto um pouquinho superior, e ele se achava muito próximo do patrão, né? E aí, quando ele se achava muito próximo do patrão, ele jogava todo o ódio dele de volta pros desenvolvedores. Ou não, pros outros escravizados, né? Então, eu brinco que essa escola. Por que a escola. Por que eu brinco escola de gestão Capitão do Mato? E da onde eu tirei isso? Né? Aliás, eu devia ter pego o livro. Tá aqui, ó. Tem esse livrinho aqui. Isso ficou muito claro para mim quando eu li esse livrinho aqui. Não que esse livrinho fale isso, não de certa forma. Mas esse livrinho aqui foi escrito por uma pessoa. Nem sei de onde a Camille Fourier é. Mas ela não é brasileira, né? Ela não é brasileira. E aí, quando eu li esse livro, eu falei assim, cara, isso é uma outra visão completamente distinta, né? Aí, para quem tá acompanhando o podcast, eu tô falando do livro A Arte da Gestão, de Camille Fournier, né? Eu falei Fourier. Eu não sei de onde é que ela é, deixa eu até achar de onde é que ela é, só para dar o crédito exato, acho que não tá aqui. Uma líder experiente, Camille Fournier é uma líder experiente que reúne combinação única de qualidade técnica, bem chat GPT, sobre a autora, né? Não diz de onde que ela é, a formação dela, né? Mas eu achei esse livro muito bom mesmo, assim. E ele dá uma visão fora da visão brasileira. Oh, meu Deus, meu livro tá amassando. Né? Ele dá uma. Eu tenho cuidado com meus livros, né? Mas aqui jogaram uma bolsa em cima, não vou dizer quem foi, né? E aí meu livro tava amassando, né? E aí talvez pode ter sido meus filhos ontem, né? Que estavam doentes em casa, né? E a Camille Fournier, ela dá uma outra visão, né? E aí, quando ela deu essa outra visão, quando eu li, eu falei assim, puta, velho, a gente viu. Eu me lembro muito bem, cara. Quando eu li o primeiro capítulo desse livro, eu li assim, puta, existe um outro mundo. Outros mundos são possíveis, né? Uma coisa que eu falei ontem, né? Às vezes a gente se acomoda com esse mundo, a gente acha que só esse mundo é possível, esse mundo é lindo e tudo é assim, mas não, outros mundos são possíveis. É possível existir outro mundo de gestão, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. É possível ter outra forma de gestão. Existem outras escolas de gestão que a gente pode ter, né? E aí vamos chegar agora assim, o que é, eu já falei um pouco do que é o mercado empresarial aqui, né? E aí eu vou dizer que existe essa escola de gestão Capitão do Mato, né? E existe outras escolas de gestão. Existe uma escola de gestão ali mais taylorista, mais fordista, né? Você pode ter outras escolas de gestão. Existe uma que é mais humana também, né? Entende o indivíduo que está do outro lado não como um número, mas como uma pessoa. Porque muito do que a gente tem hoje no mercado de trabalho é uma escola de gestão altamente individualista, onde o seu gestor está tentando focar nos objetivos deles para alcançar os objetivos dele, ele está se lixando para que você seja se você é um humano ou não, se você é uma máquina, né? Então, assim, por isso que ele pode substituir por uma máquina, porque na cabeça dele você é um boss e não importa muito você, né? Ele pensa isso, né? Mas assim, e eu vou usar o Freud, né? Quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais sobre Pedro do que sobre Paulo, né? Então, assim, talvez quando ele fala dos empregados dele, ele reflete mais a realidade dele do que a dos empregados, né? Então, voltando aqui para essas escolas de gestão, né? A gente tem essas diversas escolas de gestão e eu sou muito mais, eu advogo muito mais para que as pessoas sejam humanas, né? Eu vou dar até um exemplo aqui, né? Eu me lembro de um projeto que eu trabalhei, o primeiro projeto que eu trabalhei em São Paulo, porque me convenceu a ir trabalhar em São Paulo, a realmente largar as coisinhas aqui em Campinas, né? Eu já estava casado com minha esposa aqui, então assim, eu continuei morando aqui e eu ia de fretado todos os dias. Então, para encarar essa vida de fretado, por que eu resolvi encarar essa vida de fretado? Que foi uma vida muito cruel, assim. Muito desses pelos brancos na minha barba veio nessa época, né? Por que eu resolvi encarar essa vida, né? Porque eu já estava nela. A diferença é que ao invés aqui em Campinas tinha quando eu procurava um emprego, né? Você bate num teto ali, salarial, e aí ela assim, mas se você quiser isso aí, você tem que ir pra São Paulo. Um dia que eu vi duas vezes, em duas entrevistas, eu falei assim, beleza, quer saber? Eu não vou ficar mais aqui não, porque eu já estava indo pra São Paulo. Já estava todo dia indo pra São Paulo fazer projeto lá, né? Como é que foi essa, né? Eu tava numa empresa, uma consultoria, e aí eu tava sendo alocado aqui em projetos em Campinas, fiquei em projetos em Campinas, e aí muitas vezes eu ia pra cliente lá, voltava, ia pra cliente lá, era um dia que eu chegava, fazia barba, botava uma camiseta, um jeans novo, um sapatinho bonitinho, e ia bonitinho ali pra São Paulo, cheirosinho, né, bonitinho. Os outros dias bermudão, calça jeans, né, ou bermudão, calça jeans, camiseta, né. Mas aí eu fui alocado no projeto de São Paulo, né.
E aí eu fui alocado num projeto de São Paulo, cara, que praticamente eu tinha que todo dia, eu praticamente morava lá num Ibis, lá no Morumbi. Um Ibis Budget no Morumbi, né? E aí tem um dia que eu cansei e falei assim, cara, eu não quero mais ficar no Ibis Budget, tá uma merda, não sei o que, porque aquele serviço ruim, quarto ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o diretor da empresa me deu o cartão dele, vai, continua lá, né? Tipo, aí foi um momento que eu entendi, tipo, é mais barato pra ele pagar melhor do que eu sair de lá. Então eu tô dando lucro pros caras lá, né? Ah, eu tô dando lucro pros caras, eu tô dando lucro pros caras. Eu tô atingindo os objetivos pessoais deles lá, né? Objetivos pessoais dele. Mas para eles não importava muito eu estar lá. Assim, eu estar lá no sentido de o tanto tempo que eu tava gastando lá. Aliás, assim, para eles o que foi o bônus deles. Tipo, todo mundo ali no fim do ano ganhou um bônusinho. Eu lembro, a diretora comercial que foi a que vendeu minha alma, e ela, assim, ela usou. O diretor falou para mim, né? O diretor da empresa lá falou para mim assim: não, cara, eu pedi sua alma aqui. Eu quero você aqui o tempo todo. Isso foi um pouquinho antes de eu ganhar o burnout, né? E aí, no final do ano, ela foi pra Europa passear, voltou lá todo de óculos escuros, toda. Ai, foi demais, não sei o que, Paris, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enquanto eu ganhei um burnout. Ganhei um burnout. Burnoutinho. E quando eu ganhei o burnoutinho, o que aconteceu? Eu tive um descontrole, né, emocional, tipo, minha vida tava um inferno naquela época, né? E aí o gerente de projeto falou assim: não, não, faz o seguinte, vai pra casa, fica 2 dias em casa. E aí eu, inocentemente, eu fui pra casa, né? O que eu não devia ter feito, eu devia ter saído dali e entrado diretamente no pronto-socorro psiquiátrico da HC da Unicamp. Quando eu entrasse no pronto-socorro psiquiátrico, aí você fala, nossa, cara, psiquiátrico? Sim, porque burnout é um problema emocional, cara. Você tem que se tratar. E você tem também o que? Atestado médico, você pode ter relatos ali de violências, assédios morais, tudo isso tem o crime ou é uma doença. Então você tem direitos ali sobre. Você não precisa estar sofrendo aquilo, entendeu? Existem outras realidades, existem outros mundos. As pessoas podem ver esses mundos, né? E hoje, trabalhando com uma gestão internacional, eu vejo que eu não tenho burnout hoje em dia, eu não tenho essas pressões gigantescas e nem faço isso com os outros, né? E aí, se eu tivesse ido pro pronto-socorro da Unicamp, né, primeiro que assim, eu teria sido atendida pela minha madrinha de casamento, né, padrinho de casamento não, né, tipo, um dos padrinhos do meu casamento, né, umas madrinhas do meu casamento, né, que é sócia da minha esposa, né, mas assim, ela com certeza me daria um atestado ali e falasse assim, cara, fica em casa 7 dias aqui ganhando, né, e aí depois disso, quando eu fiquei em casa, eu acabei não conseguindo voltar ali, não consegui voltar pro meu projeto. O meu gerente me deixou uma semana ali, 2 semanas em casa, e falou: não, você precisa de descanso, precisa de descanso. E aí depois ele veio cobrar. Ele veio cobrar no como assim, você vai ter o desconto salarial, né? Só que muito espertamente eu já tinha tirado o print do celular, né? Eu tinha tirado o print do celular e falei, não, cara, você pediu para eu ficar em casa, né? Isso não foi um requisito meu, né? O meu requisito era ir para o hospital, né? Então você vê ali que é o quê? É sempre as pessoas tentando tirar proveito dos outros, né? Eu dei relatos aqui de como isso acontece, e tentando atingir objetivos específicos, considerando que o outro não é alguém digno dos mesmos favores que eu, né? Então esse é o mundo empresarial. E como é que a gente sobrevive nele? Vamos tentar entender como a gente sobrevive nele. A gente tem que se proteger, né? Primeiro a gente tem que entender que o outro está tirando proveito da gente. Cara, volta no meu vídeo de ontem. Viu o que eu falei? Aquilo ali eu tava falando sobre geral, sobre sociedade, né? Aliás, veio um camarada aí e fez um comentário legal sobre o que é o otimismo ali, exato o que o Kant está falando, mas o que é a positividade tóxica de Byung-Chul Han, né? Aliás, eu usei o termo positividade tóxica, né? Mas eu usei, é um termo do Byung-Chul Han que eu uso mais ou menos ali, né? Assim, tipo, é um pouco alterado, né? Então volta lá no meu vídeo de ontem e vê os comentários ali, o comentário fixado, né? Bem interessante, né? E aí, assim, as pessoas, elas estão tentando tirar proveito próprio, assim, porque para elas não existe esses valores universal. Aliás, existe um livro excelentíssimo, pequenininho, chamado Correção de Caráter. Eu vou deixar o link para esse livro aqui, que é um livro excelente sobre como assim, o caráter das pessoas deixaram de ver os outros dentro do mercado de trabalho como indivíduos, como as sociedades começaram a se desfazer, né? Principalmente, assim, se a gente voltar 100 anos atrás, né? Os trabalhadores eram muito organizados, os chefes, assim,
por mais que fossem filha da putas ou não, né? Eles tinham ali uma empresária, fábrica, tô falando, né? Eles tinham ali algumas questões de, tipo, eu quero que o meu empresário, que o meu trabalhador more perto da minha. Ele exigia que o cara chegasse cedo na fábrica, mas ele dava moradia pro cara. O cara mora cedo na fábrica. Aliás, se você já foi em São Paulo, já viu as casas de vila. O que são casas de vila? São as casas que as pessoas construíam para os moradores das suas fábricas, ou seja, eles tinham um mínimo de consciência ali, né, pelo menos com os seus, né, o que hoje o cara não se importa onde você mora e foda-se, né, então esse livrinho Correção de Caráter, que não pensa que é alguma coisa de um esquerdista maluco, não, é um sociólogo americano direitoso até, né, eu acho, né, se não me engano, né, pelo que eu li, né, então esse livrinho Correção de Caráter é muito interessante, né. Mas voltando aqui, né? Então a gente tem que se proteger disso. A gente tem que ganhar uma casca de se proteger. Primeiro, assim, tem que sempre pensar na nossa saúde mental, né? Assim, cara, se mantenha. O que eu gosto de pensar é que você tem que sempre se manter no controle da sua narrativa, né? Porque, primeiro, que seu chefe chega para assim, não, porque a empresa vai falir se você não fizer isso. Assim, bicho, se a empresa falir, o problema é seu. É mais gestão sua. Não é eu que vou falir a empresa. Não, é vocês que deixaram isso chegar. Isso não pode ser renegociado? Esse prazo não pode ser renegociado? Não, eu falei, olha, desculpa, eu não vou fazer horas extras de sábado à noite, não. Desculpa, não vou. Esse papinho de dono de padaria, tinha uma empresa que a diretoria de RH sempre me chamava para conversar, ela queria me contratar. Ela falou assim: se você fosse dono da padaria, o que você faria? Eu falei assim: eu contrataria boas pessoas e faria um turno onde cada um pudesse ter 8 horas de trabalho dignamente chegar e vida familiar. É mesmo isso, Vitor? Não, eu falei assim, eu sei que essa não é a resposta que você queria essa resposta tal. Ele falou, é isso que a gente espera. Eu falei, não, mas eu não vou. Eu falei assim, eu falei assim, se eu fosse o dono de uma padaria, eu não destruiria a vida das pessoas que trabalham comigo. Eu não destruiria. Porque ela queria que se eu fosse dono da padaria, eu chegasse 3 da manhã, porque o padeiro entra às 4, né? O padeiro entra às 4, ficasse até às 10 da noite. Bicho, isso aí, você tá falando de, sei lá, 19 horas de trabalho, 18, né? E 20 horas de trabalho por dia. Isso é impraticável. Isso é impraticável, né? Vê se os CIOs das. Aí você, não, mas eu trabalho o tempo todo, né? A gente vê ali, viu no celular daquele infeliz lá, né? Que o trabalho dele era. Bom, deixa eu falar, não vou falar disso, não, né? Mas voltando aqui, né? A gente tem que se proteger disso, galera. A gente tem que proteger porque a gente tem que saber que essa galera tá com valores individualistas. A gente tem que se proteger. Mas a gente tem que estar sempre alinhado com o nosso chefe, né? A gente, porque assim, eu tô tentando dar para vocês um cronograma aqui de como crescer. Como que me ensina a crescer? Então, a primeira coisa que você tem que estar alinhado com o seu chefe. Alinhado com o seu chefe. Fala assim, chega pro seu chefe e fala assim, 1 a 1 ali. Se não tem reunião 1 a 1, você marca. Fala assim, posso conversar com você? Aí você fala pro seu chefe, cara, eu quero crescer aqui dentro dessa estrutura. E eu quero. O que eu tenho que fazer para crescer? Chega aí, joga essa pergunta aberta. O que eu tenho que fazer para crescer? E aí você anota. Assim, aí você vai cobrando ele a cada 4 meses. Tipo, eu tinha que fazer isso, isso, isso. Eu fiz isso, isso, isso. Beleza, como é que eu cresço? Como é que eu cresço? Porque o seu chefe quer alguém que cresça, né? Só que o chefe do seu chefe também tem que ser alguém que cresça. Então, você tem que sempre estar publicizando as coisas que você faz. Não adianta nada você ser o master fucking hero da empresa ali, tipo, o desenvolvedor herói, se ninguém sabe disso, ou se todo mundo sabe disso e fica calado ali. Só chega para você e vai, né? Cara, publiciza. Assim, todo mundo tá ali para falar bem do seu trabalho. Se você não estiver lá bem, se você não estiver lá para falar bem do seu trabalho, ninguém vai falar bem do seu trabalho. Porque lembre-se que o mundo é individualista. Ninguém vai reconhecer o trabalho do outro, né? Então reconheça o seu. E se você tem algum pingo ali de camaradismo com seus colegas, reconheça o do outro também. Assim, eu fiz isso, isso e isso, mas, cara, deu parabéns aqui pro Joselino aqui, Joselino. Cara, gostei muito do que você fez, né? Chefe, dá um aumento pra mim, pra ele aí. Chega assim, fala assim pra ele, né? Porque assim, você tem que reconhecer o seu trabalho. Porque se você não reconhecer o seu trabalho, ninguém reconhece. E você tem que publicizar, né? Um dos erros que eu fiz muito em diversas empresas foi ser aquele cara que está sempre apagando fogo e ninguém vê que eu estou sempre apagando fogo. Porque eu achei que todo mundo ia perceber, né? Eu acreditei naquele mito onde as pessoas trabalham são valorizadas. Olha o mito lá. E eu acreditei nessa mitologia aí que não passa de balela. Não passa de manter a gente trabalhando, se esforçando pra caralho, e sem reconhecimento.
Não, você tem que criar um plano de desenvolvimento ali. Tipo, chega pro seu chefe e fala, cara, eu quero crescer. Eu quero alcançar os cargos mais altos dessa empresa, né? E, obviamente, tem cargos que você não vai conseguir alcançar ali, né? Porque eu já falei diversas vezes, né? Você tem que olhar para o topo da sua empresa e falar e olhar para assim: esses caras me veem como eu sou, como um deles? Se esses caras não me veem como um deles, é a hora de eu cair fora. Procura uma empresa que os caras te veem como um deles. Por quê? Só se promovem pessoas que são iguais. E aí vai ali de você omitir certas opiniões que você tem para eles. Tipo, cara, tenta fazer o joguinho deles ali. Tenta conversar com eles sobre o tema dele. O cara gosta de futebol, eu odeio futebol. Mas tenta ver algum tema ali que os caras curtem ali. Tipo, conversa com os caras, seja amigo dos caras. Porque para você subir numa empresa, você tem que entrar no joguinho deles, você tem que ser amiguinho deles. Ali não é um ambiente corporativo. Não existem ambientes corporativos. Não existe isso. Essa mitologia do ambiente corporativo é um mito. O que existe são relações de amizade. Sempre foi. Sempre foi. Então, assim, quando você vê uma empresa, uma grande organização, existem relações de amizades. Eu lembro de uma grande consultoria que eu fiz um projeto, né? Eu nunca trabalhei para ela, graças a Deus. Bem, que tinha uma pessoa lá que eu trabalhei com ele, que era um incompetente total. Ele me conseguiu, uma vez, a gente tinha um aplicativo de corrida, ele me cadastrou, aí ele tinha mandado botar um limitante do App Store lá, do App Engine, App Store, não sei, App Engine do Google, né? De custo mensal. Tipo, não pode passar tanto. Aí o imbecil vai lá e me coloca, me cadastra o aplicativo numa revista de tiragem mundial, né? E aí naquela época, eu não sei se ele não tinha meu, talvez talvez ele tinha meu telefone da minha mesa, né? Eu tô falando muito tempo atrás, né? Eu tinha um telefone de mesa na empresa, né? E tinha aquele telefone. Ele começou a me ligar o tempo todo, porque aquela revista era de tiragem mundial, saiu toda num dia só, né? Então, no mundo todo, isso é muito tempo atrás, né? Nas bancas botou a revistinha lá e saiu assim, ó, existe um aplicativo tal que você pode usar para iPhone, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu era só pelo back-end, né? Só que tava trava lá, por quê? Porque o cara me faz isso, me faz um acordo, me faz um plano de marketing, não avisa o desenvolvedor! Não avisou o desenvolvedor! Né? Ele não avisou o desenvolvedor. O que aconteceu? Quando a revista saiu na Austrália, o aplicativo caiu. Porque acabou toda a taxa dele, né? E aí ficou no mundo todo o aplicativo sendo reconhecido como um péssimo aplicativo, porque ele sai numa revista mundial e não tava. Cara, o cara podia ter chegado, marcado um plantão comigo. Isso é de boa. Ia ficar de boa, ganhar um dinheirinho ali, ia ficar de boa. Mas ele não fez isso, né? E por que ele não fez isso? Porque era incompetente, né? E aí eu lembro que aí o que eu faço, né? Que eu fiz nessa época, né? Eu fui pra Rádio Peão, né? Falei, cara, mas que bosta foi essa, meu? E o cara xingou, gritou, foi o quê? É que rompeu o projeto. O projeto morreu, né? O projeto acabou, né? E acabou com tudo, né? O cara xingou, não chegou. Aí alguém que chegou assim, falou assim, cara, te dá real, te dá real, te dá real. A gente é de República, a gente conhece esse mundo de Barão Geraldo, não sei o que, eu vou te dar real. O dono da empresa, o cara que fundou, é colega de República dele. Ele é incompetente, sim, ele nem formado em computação ele é, não entende bosta nenhuma. Só que ele é o amigão dele, eles estão ali, então ele tá num cargo ali de si alguma coisa, porque ele é brother do dono. Só isso. Não é competência, é amizade. Entendeu? Você não vai subir lá pra cima por competência, você vai subir por amizade. Entendeu? Mesmo que você seja um completo incompetente, como foi esse caso dessa pessoa, né? Seja um completo incompetente, né? Mas você não vai subir por competência. Você sobe por... E isso eu descobri dentro das conversas ali do que a gente chama de rádio peão, né? Vai ali na rádio peão e conversa com as pessoas. Ei, cara, pô, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o que, esse cara aí, bosta, não sei o quê. E aí você acaba descobrindo essas histórias. E eu conheço esse mundo de República de Barão Geraldo, era muito engraçado, que assim, se um desses caras sobe, você vai puxando o saco, né? Infelizmente eu nunca tive um cara desse que subiu e era meu brother, não, né? Nunca tive, né? Infelizmente, eu ficava mais com os acadêmicos ali, que hoje são professores, essas coisas, né? Mas, assim, cara, voltando aqui, que eu acho que esse cafezinho já tá com 28 minutos, então a gente tem que acelerar um pouquinho ele, né? Eu vou ter reunião daqui a pouco. Então, assim, como é que você cresce dentro de uma empresa? Primeiro você tem que fazer publicidade do que você faz, né? Você tem que falar bem de si mesmo, né? Eu tava até pensando em fazer um vídeo sobre o 10 vezes engenheiro lá, aquele outro mito. Esse é um outro mito, né? Talvez eu faça, né? Como ele é pernicioso para as empresas,
Mas você tem que ter você tem que ter uma publicidade que você seja um cara desse, mesmo você não sendo um cara, mesmo você não sendo assim, esse perfil é muito perigoso para as empresas, né? É melhor o cara que compartilha informação, que ajuda os outros, né? Mesmo você sendo esse cara que compartilha informação que ajuda os outros, você tem que ter muito cuidado como os outros mostram o que você faz, né? Porque você tem que ter um controle da forma como os outros te veem. Porque você não vai ser promovido pelo que você fez, mas pelos que os outros entenderam que você fez e pelos outros veem a necessidade que você quer e a necessidade como você quer crescer. Se você ficar no seu cantinho achando que você não quer crescer, que uma hora você vai reconhecer, não dizendo para os outros que você quer crescer, você vai reconhecido, você já vai dizer assim, cara, eu tô ganhando dinheiro com o Vitor, ele tá ali no cantinho dele, deixa ele lá. Joinha. Deixa ele lá, uma hora ele vai entender ali, ele vai criar alguma coisa, mas enquanto ele não quer, deixa ele lá, deixa ele no cantinho ali, que ele tá muito confortável ali, tá gostosinho, tá deitado ali na caminha de cachorro dele, né? Tipo, tá gostosinho, então deixa ele lá. Então ele só vai te promover no momento que ele perceber que, pô, ele tá incomodado aqui, será que ele vai procurar um emprego em outro lugar? Opa, tá na hora de crescer ele. Tá na hora de crescer ele. Então você tem que fazer isso acontecer. E essa publicidade tem que ser na empresa. Por quê? Para o seu chefe te promover, ele vai ter que convencer o chefe dele também. E vai ter que convencer um organograma ali. Então você tem que ser alguém que publicamente a empresa sabe que você é bom, você é foda e você resolve os problemas, né? E outra coisa, você tem que ser amigo da galera. Tem que ter, pelo menos tem que aparentar ter ideias comuns com a galera ali, né? Por quê? Porque quem sobe é só amigo, bicho. Você não vai subir sendo inimigo do seu chefe ou mantendo uma relação estritamente corporativa com o seu chefe. Não, bicho. Não, 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 não. E aí você vai também de entender como é que essas regras. Assim, tem coisa que eu não posso falar aqui, né? No sentido de. Não que é proibido de falar, mas que eu não tenho essa informação, né? Como essas relações de amizade atuam dentro da sua empresa. Como é que as relações de amizade atuam na sua empresa? Você sabe disso? Como é que o seu diretor conversa com o outro diretor? Se eles vão pro futebol, se eles vão para não sei aonde, se eles vão pro boteco. Assim, eu gostaria de uma empresa que fomos pro boteco. Vamos lá beber um chopinho e a gente comemora. Aliás, meu diretor vive falando, você podia vir aqui para tomar um chopinho, só que ele mora na Irlanda, né? Aí fica difícil, né? Eu falei, pô, paga pra mim aí, pega. Eu tô louco pra tomar uma Guinness aí com vocês, né? Mas, né? Mas é isso aí, galera. Então, assim, eu espero que esse vídeo foi um pouco ali no sentido de ontem, ali, desse. Depois que eu lembrei no vídeo de ontem, né? Tem um. Eu não sou pessimista, cara. Eu não sou de jeito nenhum. Eu sou um otimista, sempre fui um otimista, né? Mas eu comecei a aderir a filosofia do Suassuna, né? Eu sou um realista esperançoso, né? Então, assim, eu conheço a realidade, só que eu tenho esperança de que em algum momento ali as coisas vão mudar. Em algum momento ali as pessoas vão perceber o quanto elas são idiotas, né? E ali, pô, cara, tô valorizando gente idiota aqui, minha empresa não tá crescendo, né? E aí eu tô promovendo um cara aqui que não sabe nada de inovação, ele fica só postando no LinkedIn. Uma hora as pessoas vão perceber, né? Espero eu, né? Tipo, eu já vi muito desse mercado de trabalho, assim, tipo, e eu não vou ficar adorando a pílula pra vocês não, tá? Ficar adorando a pílula pra vocês não, tipo, se alguém incomodar com esse vídeo, foda-se, tipo. Os meus chefes estão. Meu chefe fala, I don't give a shit for it. Eu ia falar assim, alguma coisa assim, né? Porque irlandês gosta de falar assim, né? Mas é isso aí, galera. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Então, se você gostou, dá o like, comenta, compartilha. Se você viu o vídeo até o final, muito obrigado, né? Subscreve no canal, isso é muito importante. Se inscreva no canal. Tem membros, assim, tipo, membros eu solto um vídeo ou outro. Eu não tô conseguindo dar vazão aos membros, né? Talvez ali eu prepare alguma coisa nos próximos. Aliás, eu tenho uma palestra. Acho que eu tenho uma palestra esse fim de semana. Eu vou gravar uma palestra semana que vem, então, para vocês. Tem uma palestra sobre sistemas autoadaptativos. E aí eu vou soltar para os membros do canal, né? Então, talvez aí semana que vem tenha uma palestra para os membros do canal. E tem um Discord. Então, entra no servidor Discord, conversa com a gente lá. Aliás, tem muitas pessoas que entraram ontem, né? E ficaram conversando, eu achei bem legal, assim, né? Muitas vezes, eu não tenho. Assim, ontem eu tava bem atolado de coisa, né? Eu tava com 2 filhos doentes em casa o dia todo, então, assim, minha vida é muito corrida, tá, galera? Assim, eu trabalho 8 horas, tenho esse canal, eu sou pai de 2 filhos que, assim, eu sou ativo na educação deles, então minha vida é bem corrida, né? Então, muito obrigado por tudo, eu espero ter te ajudado alguma coisa e valeu, bom cafezinho pra vocês!